A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Eu oro a Deus e peço a Ele que tenha sido abençoado. E meus irmãos, hoje meditando na poderosa palavra do Senhor, eu convido você a observar o texto no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 15, 16, 17 e 18. Vai nos falar assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subiam, de diante da qual caíram 3 daquela. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio um ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Diz assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, ao qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no coração. Amém? Obrigado, Senhor. Meus amados irmãos, estamos no livro de Daniel, observando
um homem a qual tinha a intimidade com o nosso Deus, e para que ele tivesse essas revelações, eu vou falar do poder da oração. No Jeremias capítulo 33, 3 vai nos trazer a memória dessa forma assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamar é o conversar, é o perguntar a Deus. Não é indagar, mas é o perguntar. E Daniel, ele era número 1 nisso. Daniel, ele tinha intimidade com o Senhor, porque ele orava de manhã, meio-dia, e orava pela tarde. Ele sabia a necessidade que ele tinha de orar. Daniel é o mesmo que Deus não o livrou da cova dos leões, mas Daniel é aquele ao qual Deus livrou na cova e com os leões. Meus irmãos, isso é lindo demais. O que era para ser o fim dele, o Senhor fez os leões jejuar, meus irmãos. A intimidade de Daniel era tanta com o Senhor nosso Deus, que tinham se passado, ele tinha chegado como servo e foi levantado como um dos conselheiros do rei, quem desvendava os sonhos. Só que para Deus usar Daniel em sonhos, revelar os sonhos através da vida de Daniel, ele sabia que tinha necessidade de manter uma vida de oração. Muitas das vezes nós queremos alguma coisa, falamos que queremos mais intimidade com o Senhor, só que nós não temos o posicionamento de orar, de falar. E isso nós vemos que nós erramos muito. Eu tô englobando, tô colocando todo mundo, essa responsabilidade sobre o ombro de todo mundo, tá, meus irmãos? Não tô falando, só vocês não oram, não, todos nós. Se nós entendêssemos o poder da oração, nós conseguiríamos avançar muito mais do que nós já avançamos. E isso me chama a atenção. Quantas das vezes Deus não se revela de uma forma maior em nossas vidas, porque nós não entramos em comunhão e oração com Ele. A Bíblia vai nos falar: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E aqui, nesse trecho que eu li, capítulo 7, Daniel olhou 4 animais. Só que seriam reis, perseguiriam o povo de Deus, seria terrível, mas no final, quem tem a vitória é o povo de Deus, é quem se mantém em oração. E eu quero falar com você essa manhã, você que está às vezes se aprontando, acabou de levantar para ir para trabalhar, você jovem que está vendo, que vai ou para uma faculdade ou vai para estudar na escola.
tenha mais intimidade com Deus. O Senhor, às vezes, que já é aposentado, mas o costume de acordar cedo. Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos falar mais com o Senhor. Porque Ele é. E vamos clamar ao Senhor. Tudo que pedimos em oração, o Senhor, Ele nos dá graça. O Senhor, Ele nos dá sabedoria para romper. E meus irmãos, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco a todo momento, nos dando sabedoria e estratégia. Amém? Então vamos avançar juntos em oração. Tem uma fala que o meu pastor fala, que é muito certo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nós temos que aprender a ir ao Senhor em oração. Amém? E eu quero estar orando com você hoje, para a gente consagrar o nosso dia ao Senhor. Amém? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, eterno amado Pai, graças te dou, meu Pai, por tudo que tens feito, por tudo que ainda há de fazer. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma semana que o Senhor nos permite, Senhor, a viver. Senhor, só que hoje a minha oração é diferente. Hoje eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha despertar nos meus irmãos, nas minhas irmãs que estão vendo este vídeo, meu Pai, que venham arder em seus corações a vontade de ir até o Senhor em oração, meu Pai, a vontade de entrar em comunhão com o Senhor, falar com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, Senhor, tudo que nós pedimos a gente consiga ser revelado em oração, meu Pai. Pai, eu quero também te pedir o dom da revelação de sonhos, de visões sobre a minha e sobre a vida dos meus irmãos. Que nós possamos nos conscientizarmos que nós somos canal de bênçãos, somos instrumentos do Evangelho, instrumentos do Teu poder, Senhor, para outras vidas que ainda perecem e até resposta para a oração de alguns, meu Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, você que ainda não é inscrito, dê essa bênção desse canal. O canal Pelo Reino foi montado não para o evangelista Dennerson aparecer, não. O canal Pelo Reino, vocês podem observar que é só material gospel, só material evangélico, meus irmãos. E momentos de oração, reflexão da palavra e o podcast de testemunho. E no futuro nós começaremos os debates bíblicos. Mas eu quero te pedir que você possa me ajudar para que nós possamos dar uma visão maior. Aqui, aqui embaixo, isso aí. Se inscreve nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. E o Senhor nosso Deus é glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha um dia abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero hoje fazer de forma diferente. Eu sei que não estamos em culto, eu sei, mas nós temos um momento de reflexão.
mas eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos que creem, digam comigo agora no final: amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente e tenha uma segunda-feira de paz.